Todos em paz, cada um de nós carregando sua cruz com classe, sempre, certo? As florzinhas ficam aqui. Buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Esse é um dos magníficos ensinamentos de Jesus Cristo durante sua gloriosa jornada na Terra. Ele nos orienta a buscar, pedir e bater a porta. Mas se a gente for prestar atenção, ele não falou, olha, vai naquela porta ali. Quando você pedir, pede só tal coisa assim, não pede outra. Então ele não explicou ou disse em qual porta nós deveríamos bater, o que deveríamos pedir ou buscar. Então, o que nós vamos fazer batendo a porta, buscando, pedindo, vai depender da nossa vontade, do que está bem lá dentro do nosso íntimo, no escurinho do cinema. Ninguém vê, ninguém sabe. Quantas vezes as pessoas que falam que vão para lá, quando o tempo passa, você vai encontrá-las do outro lado. Tudo o que fazemos obedece à nossa vontade. A nossa vontade reflete, no mais das vezes, por onde anda a nossa sintonia. E a nossa sintonia fala da nossa afinidade. Com que nos afinizamos nesta vida? O que nos chama mais atenção? O que nos dá mais prazer, gosto? O que nos faz de vez em quando sentir yes! É uma vitória? É alguém que saiu do hospital? Ou alguém que tropeçou e caiu, se estatelou no chão e é yes! Então, aí entra o nosso livre-arbítrio, para que tomemos a decisão do que buscar. E eu vou buscar emprestado um texto de Emmanuel, no livro Pão Nosso. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Vale dizer, teremos sim confusão interna. Vamos quebrar o pau com nós mesmos, porque nós estamos lutando para aprimorar. Nós estamos lutando contra uma certa bagagem milenar, estamos querendo acumular uma bagagem melhor, mais leve, mais suave, mais sutil. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Não é pouco, não, hein? Milênios. É tempo para chuchu. E isso foi se incrustando na nossa alma. E agora nós estamos trabalhando arduamente para limpar. Por isso estamos aqui. Antepondo-se-nos à mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Eu já comentei aqui que se a gente for ler livros de história ou coisas do gênero, vamos ver que há 150 anos, 200 anos atrás, vamos e venhamos, não é muito tempo, resolvia-se tudo na bala, facada, mandava-se matar, matava-se.
ou destruía-se a reputação de uma pessoa sem mais nem menos. Então, tem pouco tempo. Aí, então, entra de novo a importância do livre-arbítrio. Já não é mais Emmanuel falando. É porque o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele, o espírito, não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa, seguir o caminho do mal, está nas influências a que cede em virtude da sua vontade. Ah, eu fui porque fulano me falou que era bom. Sério, produção? Será que a gente não sabe o que é certo e o que é errado? O que é bom e o que é ruim? Será que a gente já não sabe que tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém? É a grande figura de queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram a ela. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 122. De onde provêm as influências que se exercem sobre ele, o homem? Resposta: dos espíritos imperfeitos que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se intentou simbolizar a figura de Satanás, popularíssimo Satanás. Livro dos Espíritos, questão 122A. E essa influência não se exerce sobre o espírito, senão em sua origem? Resposta: ela o segue em sua vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistam de obsidiá-lo. Livro dos Espíritos, questão 122B. Aí dá para a gente entender por que nos ensinaram conhece-te a ti mesmo. Porque quando você se conhece, você não deixa ninguém te manipular. De jeito maneira. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, diz Emmanuel, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. E é disso que nós falamos hoje. Desse negócio gostoso, chamativo, bom, apetitoso, chamado tentação. Trair pode ser a esposa, o marido, uma amizade. É tentação. Tentação de furtar. Essa tentação vai desde a cleptomania até furtar pequenas coisas em lojas, aceitar troco a mais e ficar quieto, até fraudar o recolhimento de um imposto. E quando eu escrevi isso, me pegou. Eu tenho raiva de pagar imposto. Eu não gosto de pagar imposto. Mas eu tenho que pagar. É a minha contribuição. Ok? Ok. Se eu fraudar, eu vou usar uma brecha legal para pagar menos imposto. Por favor, não respondam, que eu vou fazer uma pergunta só retórica, tá? Eu estou sendo honesto? Ou eu estou caindo na tentação de surrupiar para mim o que não deveria ser meu? Ah, mas o imposto é elevado. Tá, então muda a lei. Não rouba. Não mete a mão no que não é seu. Também tem a tentação de beber. E aí a pessoa começa com a primeira taça, jura que está sóbria, é capaz de dirigir daqui até ali, e lá vem noticiário policial, ambulância, hospital, porque chapou o carro no poste. Ou, o que é pior, num outro poste, num outro carro. Tentação de experimentar droga. Isso muita gente tem caído nela hoje. É uma vez só. Um pacauzinho, um cigarrinho de maconha, um pouquinho de pó, uma pedrinha de crack, uma taça.
e bate no peito dizendo: eu me garanto, eu me controlo, eu tenho controle sobre mim. Mas precisa do psicotrópico para se sentir bem. Olha o que a tentação faz. Olha o que ela esconde, olha o que ela obscurece. Quando fazemos alguma coisa a respeito da qual não estamos muito certos se podemos resistir, estamos sob o efeito da tentação. Quando vamos dirigir e enfiamos a bota usando alta velocidade, a tentação de ser melhor do que os outros ou poder controlar o carro em situação de extremo risco, as brincadeiras que envolvem perigo de vida. É gostoso dirigir em alta velocidade. Alguém já tentou? Eu já fiz isso. É gostoso. E absolutamente insano. Aliás, eu vou contar um negocinho para vocês. Quando eu me divorciei a primeira vez, eu, eu gosto de velocidade, gosto mesmo. Eu fiquei muito tentado a comprar uma moto. Só que eu já queria comprar aquelas motos boca dura, sabe? Aquelas que você deita na estrada e vum. Aí alguém muito bondoso, muito generoso, invadiu o meu pensamento e disse assim: você vai se matar. E felizmente eu acreditei, tanto assim que eu estou aqui até hoje. Eu acreditei. Mas eu tinha muita vontade de cair nessa tentação. A tentação de procurar uma nova conquista no campo sexual. Começando tudo, com uma simples cobiça, sondar, aproximar-se, especialmente de alguém que já é comprometido. Só pelo prazer de conseguir mais uma conquista que é mais difícil, porque a pessoa já é comprometida. Você acha que não tem tentação por trás disso? Não tem orgulho, vaidade? Nós viemos para cá para quê? Não foi para lutar contra isso? Volta Emmanuel dizendo: por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade, que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. E aí continuamos nós. Muitas vezes nos supervalorizamos porque acreditamos já ter conseguido superar determinadas fragilidades e nos acreditamos capazes de não ceder em determinadas questões. Também acreditamos que não cairemos diante de determinadas circunstâncias. E eu me chamo Batman. Isso mostra o quão pouco ainda nos conhecemos. E é natural que assim seja. Estamos amadurecendo, evoluindo, buscando luz. Volta Emmanuel. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição é que vai nos livrar delas. Aliás, a imperfeição é uma das duas fontes da tentação. São vícios acumulados em milênios, paixões, maus hábitos e influências de espíritos, de entidades que se divertem com a nossa aflição, com a nossa angústia, com o sofrimento que nós infligimos a nós mesmos e muitas vezes a quem está junto conosco. Falando de tentação, o alcoólatra se sente atraído e tentado pelo álcool e acaba se perdendo na embriaguez
e suas consequências terríveis que muitos de nós já pudemos conhecer ou observar. O gastrônomo se vê atraído pela comida e se torna um glutão, sendo que a glutonaria é um campo aberto para entidades viciosas que exploram a capacidade da pessoa até que ela adoeça, passe mal, morra. Para quem carrega em si o tormento que significa o desregramento sexual, para quem acostumou-se a não respeitar a sexualidade, homens, mulheres, crianças, animais, cadáveres, tudo isso serve, desde que atendido o seu terrível desejo, tentação. É outra tentação atuando. Voltando a Emmanuel, haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Vamos considerar a proposta de viver na Terra é necessária, é indispensável. Viver no mundo nos enriquece. As experiências que acumulamos nos relacionamentos com os nossos próximos, as experiências na relação com as coisas e eventos, lidar com fenômenos naturais, tudo isso nos enriquece e nos leva à evolução. Entretanto, sempre tem o mais, né? É muito importante saibamos evitar o arrastamento das tentações. Aliás, os bons espíritos nos ensinam que não existe tentação irresistível. Então, para quem estiver pensando em usar isso como desculpa, repensa, tá? Porque a consciência vai cobrar. Se não na hora, logo depois. Não há tentação irresistível. Todos nós podemos escolher se cedemos ou não. Se assim fosse, ninguém teria culpa de cair sob o seu peso. Existem sim arrastamentos aos quais nos permitimos, em nome da tentação, porque fazemos interpretação errada das nossas possibilidades. Eu consigo, eu posso, eu dou um jeito. Na última hora eu converso, eu falo com, sei lá eu, quem, e eu quebro o meu galho, alguém quebra o meu galho, resolvo o meu problema. Avaliamos nossas condições de maneira inapropriada e, de repente, nos vemos enredados nos descaminhos da tentação. E, às vezes, a vida vai para o ralo. Às vezes, a vida vai para o ralo. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Não podemos alegar que foi Satanás que nos tentou ou algum demônio nos conduziu a isso. Também alegar que más companhias nos influenciaram é conversa mole, porque nós escolhemos essas más companhias por conta de nossas afinidades. Aliás, é só um comentário. Eu já vi gente que provocou acidente automobilístico, que tinha tomado lá alguma coisa a mais do que devia, água que passarinho não bebe, às vezes até água que vários passarinhos não bebem, e provocou acidente e tentou usar como desculpa que estava fora de controle, porque estava sob efeito do álcool. Mas ele não escolheu beber. Eu sei que eu não posso dirigir depois. Eu não tomo uma garrafa de vinho, tomo uma taça de vinho. É o suficiente. Não vou beber, não vou dirigir depois. É escolha. Quando erramos, costumamos a colocar a culpa nos outros. Quando acertamos, somos bons pra chuchu.
Ninguém quer ser pai de filho feio, né? Nada fazemos que não seja obedecendo à nossa vontade. E a tentação lida com a nossa vontade. Ela manipula a nossa vontade. Por isso que precisamos nos conhecer. E como disse a Gleice semana passada, vigiar muito mais do que orar. Vigiar muito mais do que orar. Por essa razão e recomendação de mais vigiarmos do que orarmos. Eu tinha escrito aqui e me adiantei. É porque a vigilância nos conduz a pensar sobre as consequências das escolhas que estamos prestes a fazer. Afinal, temos liberdade para tudo, especialmente a liberdade de semear. Não nos esqueçamos também que entidades oportunistas se aproximam de nós, estimulando-nos a vaidade, orgulho, presunção, buscando provocar algum tipo de queda moral. Uma observação importante é que as tentações estão ligadas à nossa intimidade tem milênios. Vamos ver alguns exemplos. Eu passo pela porta de um bar, um pub, uma cantina, sei lá. Eu não sou viciado em álcool. Então aquelas garrafas bonitas, muito bem iluminadas, posicionadas para chamar a atenção, elas não vão me dizer nada além de garrafas bonitas. Não é porque elas estão ali que eu vou entrar e vou comprar. É apenas uma vitrine, um mostruário de garrafas coloridas, bonitas e nada além disso. Quando você passa diante de várias lojas, com vitrines muito bem arranjadas, sugestivas, expondo coisas e objetos bonitos, vistosos, elegantes e até chiques, bolsas, sapatos, coisas assim que ninguém liga, né? Se você não for um consumista inveterado e não encontrar utilidade imediata para aquelas coisas, não vai comprar nada, porque aquelas peças, roupas, etc., serão apenas coisas bonitas para serem admiradas ali na vitrine e ponto final. Então é possível constatar que a tentação não está no lado de fora, e sim do lado de dentro de nós. Então, muitas vezes, quando a gente está com vontade, por exemplo, eu sou razoavelmente chocolatra. Isso aqui explica alguma coisa. Brigadeiro, então, gente. Calma, Ana. Brigadeiro, gente, é uma perdição. Às vezes lá em casa, tem aniversário de alguém, minha mulher compra bolo e eu digo, e os brigadeiros? Para mim. E eu dou conta deles, eu os enfrento. Eu não sou covarde, eu enfrento o meu inimigo. Então, eu poderia me esforçar. Até me esforço. Ao invés de comer 10, como 9. Mas já comecei. Daqui a 30 encarnações eu como um só. Fazer o quê? Né? Mas assim, agora falando sério, eu adoro chocolate. Se bobear, eu me perco comendo chocolate. Queijo. Então, a tentação está lá. Está na minha casa, tem chocolate, tem queijo, tem várias coisas que eu gosto. Mas aí eu fico pensando, tem que ser só um pouquinho de vez. Um pouquinho por vez. Eu preciso controlar a minha vontade. E também não pode ser um pouquinho por vez a cada 5 minutos. Aí é bandidagem, né? Aí é bandidagem. Mas assim, eu tenho que me controlar. Todos nós temos que nos controlar. Todos nós temos as nossas fraquezas. Desde as mais simples até as mais complicadas. Que são conversa para outro pôr do sol.
Um outro ponto a ser notado é a tentação que sentimos para falar mal dos outros. Basta que alguém nos contrarie, alguém nos ceda aos nossos caprichos ou vontades, alguém não nos preste subserviência, mesmo disfarçada, e aí levanta-se a tentação da famosa e popular fofoca, que já virou esporte nacional, esporte mundial. Não sei como ainda não fizeram um campeonato mundial de fofoca. Essa é uma prática terrível que arrasta pessoas, grupos sociais, para a lama da iniquidade, porque quando praticada com intenção, especialmente quando praticada com intenção, não constitui-se em simples falta ou um simples eu, mancada. Ai, falei demais. Olha, fica só entre nós, eu, você e a torcida do Flamengo. Não, é maldade com endereço e consequências programadas. A fofoca corrói, a maledicência contamina. A pessoa que é objeto da fofoca, a pessoa que faz a fofoca, a pessoa que ouve a fofoca, a pessoa que leva a fofoca adiante. Eu li outro dia que Chico Xavier dizia: eu sou o silêncio da fofoca. Porque quando começava a fofoca perto dele, ele dava um jeito de se afastar. Certo ele. É um desequilíbrio moral e espiritual, porque corrompe vibrações, atrai espíritos com afinidades inferiores e constitui falha na chamada caridade moral que devemos ao nosso próximo. Aí depois fica todo mundo louco, querendo um centro espírita para afastar desse obsessor. Mas ninguém olha a porta por onde isso entrou, que foi a própria porta. Quando alguém, ao falar, julga, expõe, difama, ridiculariza o outro, sintoniza-se e aciona vibrações de baixo teor espiritual, convidando entidades que se alimentam da discórdia e dos conflitos. Quase sempre se abre aí a porta para obsessões espirituais. Eu não falei? É porque a fofoca deturpa fatos e corre o risco de gerar consequências trágicas na vida das pessoas envolvidas. Vou lhes contar uma coisa. Em Santos, do outro lado do Cais do Porto, do lado do Guarujá, tem o distrito de Vicente de Carvalho, conhecido por Itapema. E tem uns 15, 18 anos, mais ou menos, surgiu um boato lá, nesse bairro chamado Itapema, de que uma mulher estaria sequestrando crianças e vendendo-as. E o boato foi se espalhando, criou-se medo naquele local. Foi na Vila Edna, não foi na Vicente Carvalho. Não foi Vicente? Ah, tá. Foi na Vila Edna. Tá. Ah, é? Então você vai enriquecer minha história. Num fim de semana, eu não lembro se no sábado, no domingo, uma moça foi na missa, ela foi acho que sozinha, casada, acho que tinha 2 filhos pequenos, qualquer coisa assim, ela foi na missa, acho que era evangélica, se não me engano, quando ela sai do templo evangélico, alguém aponta para ela e diz que ela era a sequestradora das crianças. Olha lá, olha ela. Foi isso que me contaram. A moça foi linchada, foi morta, na via pública. E aí depois alguém falou: ups, errei. Fofoca. Volta, Emmanuel.
Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. De novo, entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. É impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento, menos aprimorado e aperfeiçoando-o, pouco a pouco, à custa do nosso próprio esforço, a fim de não nos entregarmos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. É necessário, então, que entendamos que a tentação é algo que existe dentro de nós. Ela está confortavelmente agasalhada na nossa intimidade. Por mais que acreditemos, por mais que acreditemos que já nos libertamos dessa armadilha que carregamos e alimentamos por tanto tempo, ela ainda está ali, em maior ou menor grau. Não por outra razão, segue sendo cada vez mais importante a elevação de nossos pensamentos, porque dessa maneira vamos nos fortalecendo diante dessa situação que, em muitos casos, coloca experiências inteiras a perder. Eu tenho 5 minutos, eu prometo que eu vou contar uma historinha rápida, não demoro, não precisam se entregar ao desespero. Uma vez eu ganhei estadia num hotel, e lá fui eu para conhecer Las Vegas, cidade do pecado. Yes, yes. Bom, foi muito interessante você entrar nos cassinos e ver o que eles fazem para lidar com a tentação das pessoas. Las Vegas é uma cidade que lida com a tentação do risco, né? Jogar, apostar. Lida com o sexo, estupidamente com o sexo. Lida com o álcool. Lida com o cigarro, seja lá o que for. Eles usam tudo isso para envolver a pessoa e para ela se derrubar. O que eles querem é que a pessoa se arrebente lá. Quando você vê filmes que nem aquele do... Meu Deus, a minha memória está parecendo um computador português, já não tem mais memória, é vaga lembrança. Agora esqueci, vamos lá. O filme com o Al Pacino, do Cassino Bellagio. Quando você vê aquilo tudo bonito, tudo elegante, é muito elegante. Eles fazem você se sentir elegante, bonito, charmoso, perfumado. Eles fazem você acreditar que se você perder agora, você vai ganhar em seguida. E aí vem a tentação. Eu não vou perder de novo. Orgulho alimentando a tentação. Vaidade. Atrás daqueles cassinos lindíssimos, alguém, não sei se é deprimente. Porque ali tem tudo, chave de carro, documento de imóvel, tem tudo que você possa pensar. Ali é o fundo do poço material e que vai ao desespero. Não à toa, todos os hotéis lá, as janelas não abrem. Ainda assim, o índice dos suicídios lá é muito grande.
Mas, enfim, eles lidam, eles tentam você o tempo todo. Se você anda dentro do cassino, eu andei. Resolvi fazer uma experiência. Porque as pessoas que estavam sentadas vinham as mocinhas de maiô, razoavelmente escandaloso. Não vou descrever detalhes sórdidos. E elas vinham com bandeja, vários copos com drinks para você tomar gratuitamente. Ou seja, beba, embriague-se, perca a razão, perca o senso, perca o controle sobre você mesmo, que nós tomamos conta de você e tomamos tudo que você tem. E no seu momento de desespero, rua. Lá não tem relógios. Os cassinos não têm relógios. Vários deles são pintados como se nós estivéssemos mais ou menos às 5 da tarde, num dia ensolarado, com poucas nuvens e tal. Então você sai de um cassino, entra no outro, e você não percebe que, às vezes, você não percebe que já são 10 horas da noite. E você bebe, joga, se perde, se deixa arrastar por certos convites que nós não vamos detalhar aqui. É tentação atrás de tentação. E é muito aflitivo. Essa não é a melhor palavra, mas não estou achando outra, então vai agora essa mesmo. É muito aflitivo você ficar observando a fisionomia das pessoas nesses lugares. Porque a quantidade de dramas que deve estar acontecendo ali é um negócio gigantesco. E a tentação. Um monte de gente disposta a cair em tentação. Alguém poderá estar curioso. Tá bom, bonitão. E tu fizeste o quê? Eu comprei $50 de ficha na minha última noite em Las Vegas. Comprei $50 de ficha. Sentei naquelas maquininhas lá. Ela faz muito barulho, você não ganha nada. Impressionante a velocidade como aquilo te come dinheiro. Vum, 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 vum. Eu sentei, chegou uma moça, e a minha mulher do lado. Chegou uma moça com uma bandeja com drinks. Não, obrigado. Outra, obrigado. Aí joguei um pouco, tal, não sei o que, daí a pouco chegou outra moça, pessoas diferentes, oferecendo bebida o tempo todo. O tempo todo. Porque era para eu não levantar dali. E se eu quisesse, elas iam comprar mais ficha para mim. Eu não precisava nem sair dali. Olha como se manipula a tentação. Agora, você acha que na TV não fazem isso com a gente? Você acha que nas mídias sociais não fazem isso com a gente? Que cuidado a gente toma? O que a gente segue? No que nós prestamos atenção? É o que eu vivo falando aqui, cansativamente e repetidamente. Nós lemos obras maravilhosas que essa doutrina nos traz. Às vezes somos capazes de repetir trechos inteiros de livros. E o que nós fazemos? Nós só decoramos e repetimos? Ou nós prestamos atenção e lutamos para praticar? Precisamos nos defender. Porque uma das coisas principais que a doutrina nos ensina é: nós não seremos salvos. Nós precisamos nos salvar. Não tem milagre. Nós precisamos prestar atenção no que estamos fazendo nesta vida. Eu sei que todos nós aqui, aliás, como disse o Diamalu aqui, em Botucatu não tem ninguém assim. Eu sei que nós estamos
nos esforçando, procurando nos elevar, buscar luz e tudo mais. Mas se a gente se distrair, experimenta ficar 15 dias sem pensar em Deus, sem pensar em Jesus, sem pensar numa pessoa muito boa que já se foi e que de vez em quando você se concentra e se inspira nela. Experimenta se desconectar de todo esse pacote que a gente pode chamar, talvez, de coisas do divino. Experimenta ficar 15 dias assim. E depois começa a reparar o que você anda fazendo. Como você começou a mudar. É por isso que nós precisamos beber nesta fonte toda semana. Porque senão seca. O jarro quebra. E a água se esgota. E nós morremos de sede. Sede de amor. Sede de compaixão. Sede de tolerância. Acabou. Viu? Nem doeu. Gente, muito obrigado pela vossa paciência. E fiquem todos na paz de Jesus. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Essa é a regra fundamental. Ainda que pareça para alguns um pouco piegas, não é não. É coisa prática. Eu, com 20 anos de idade, eu achava isso piegas. Com 25 anos de idade, eu achava isso piegas. Com 30, eu comecei a pensar, talvez valha a pena. Com 70, não abro mão disso. Não abro mão disso. Né, Mário? Né, Nali? Aos 70 a gente já sabe disso, né? Fiquem na paz de Jesus. Até a próxima, que vai demorar bastante. Vamos ao passe.